Inbox. Olá a todos, bem-vindos ao Inbox, e vamos falar de séries, filmes e anime. Hoje vou-vos falar de um filme que eu já vi há algum tempo e que toda a gente já viu, acho eu, e que sempre me fez levantar questões sobre aquilo que era. O filme que eu vos vou falar é o Harry Potter and the Deathly Hallows, a parte 1 e 2, e eu nunca gostei dos filmes. Eu nunca achei que aquilo estivesse bem feito. Achei que havia ali qualquer coisa que estava a faltar, ou que tinha sido retirado do livro, ou que tinha sido fora do contexto do livro. Por isso, dei-me ao trabalho de ler o livro, de ler o final do Harry Potter. Eu já tinha lido acho que os 3 ou os 4 primeiros, uma coisa assim. Depois deixei de ler porque a informação que estava nos livros era essencialmente aquilo que eu via nos filmes e conseguia seguir bem assim a história. E depois, quando foi o último filme, eu fiquei sempre com aquela coisa de que há alguma coisa que está a faltar, então fui ler o livro. E o livro é bastante extenso, são 600 páginas, uma coisa assim, e é exatamente como o filme. É um empalhanço que não traz mais ou menos informação. Há ali mais uma outra coisinha que está no livro que não faz falta ao filme, sinceramente. Há uma série de cartas e um artigo no jornal que aconteceu, e eu sinceramente não gostei da maneira como foi feito. Eu posso agora falar no geral de tudo, de coisas que eu achei que estavam mal e coisas que podiam ter sido mudadas. Uma das coisas que eu achei que estava mal foi a história das varinhas. As varinhas, até o último livro, as varinhas supostamente dizem que a varinha escolhe o feiticeiro. Eu disse, tudo bem, então eu pego na varinha, a varinha é minha, e há ali uma sinergia entre nós os dois. Mas depois no último eles dizem, não, as varinhas podem mudar de feiticeiro, se o feiticeiro a perder ou se for fraco. E eu pensei assim, mas as varinhas são o quê? Miúdas do secundário? São aquelas gold diggers que, eu vou para o gajo que tiver mais dinheiro, ou aquele, ele basta porrada daquele, então olha, vou-me juntar àquele gajo. Quer dizer, aquilo ficou assim um bocado muito mal explicado, como é que uma varinha passava de uma para a outra. A varinha do sabugueiro tinha lógica que passasse de uma para a outra porque passa pela morte do dono, por assim dizer. Só pela morte é que passava para a outra. Aí podiam ter usado um bocado mais isso. Não, esta é mais poderosa e passa pela morte do dono, porque já é a morte que lhes dá a varinha aos 3 irmãos. Já o facto das varinhas passarem de mão em mão assim do nada não faz assim muito sentido. Eu sempre pensei que se passava de mão em mão aquilo não funcionava direito. Porque a varinha passando de uma mão para a outra não ia funcionar diretamente, porque não era a designada. Mas não, a gente passa e se for preciso até é mais forte. E a gente fica assim um bocadinho... Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a história do Dumbledore. Eles tentam no último filme fazer uma visão de que o Dumbledore era ou mau, ou sinistro, ou assim mentiroso, era assim um bocado aldrabão, a dizer umas coisas a uns e outros para manipular as situações, o que não faz sentido nenhum com aquilo que a gente viu nos filmes anteriores e com aquilo que a gente sabe da relação dele com Harry Potter. Então a gente fica a pensar, porquê é que fizeram isto no último filme? Ainda por cima do estilo, se houvesse uma grande revelação de que de facto ele orquestrou aquilo tudo e destruiu, assim, de certa maneira destruir a personagem, mas se houvesse um propósito para aquilo tudo, mas não havia, ele não manipulou nem o Harry Potter, nem as pessoas para um propósito qualquer, e ele apenas tentava proteger o reino dos mágicos, assim, e proteger Hogwarts. Essa é a segunda. A terceira que acontece, uma coisa que fica mal explicada, porque supostamente o Dumbledore já teve na sua posse os 3 Deathly Hallows. Ele tinha a varinha, ele tinha a pedra que foi o que ofereceu ao Harry Potter, que estava dentro da Snitch, e ele durante um certo tempo teve o manto, porque eles dizem que os pais do Harry Potter não se puderam esconder com o manto porque tinham emprestado ao Dumbledore o manto no momento em que o Voldemort os atacou e não sei o quê. E eu disse, não, peraí, durante um tempo o Dumbledore teve as 3 peças, ele era o feiticeiro mais poderoso, porque é que ele não enfrentou o Voldemort e o matou, ou fez-o desaparecer? Não acontece nada disso, não tem na mínima lógica aquela parte toda que aconteceu. E essas 3 coisas destroem um bocado a gênese toda que vem de trás, e neste caso a terceira que eu vos falei, destrói mesmo o terceiro filme. No terceiro filme, eu achei que foi uma asneira fazerem 3 filmes, achei logo no início que foi uma asneira. Quando li o livro, tudo bem, tem lá tudo que está no livro é o que está nos filmes, mas não precisa de lá estar. Esta era daquelas alturas que eles deviam ter trocado coisas no filme para fazer aquilo, um filme sólido, nem que fosse um filme de 2 horas, 2 horas e meia ou 3 horas, porque todo aquele tempo que ele, a Hermione e o Weasley andam a viajar, aquilo não se passa nada, eles não estão a fazer absolutamente nada, eles não estão à procura de nada, eles não estão a planear qualquer coisa, ou assim, não, é só toda aquela parte que ele vai, desde o casamento até à mansão dos Malfoy, pouco ou nada acrescenta ali, e eles só encontram uma espada, a espada de Hogwarts, que dá certo para destruir os Horcrux,
Mas isso podia ter sido posto lá de outra maneira, sei lá, podia estar na mansão dos Malfoy, podia estar no cofre da outra bruxa, mas não, não fazia. Eu, sinceramente, se fizesse o filme, se reeditasse o filme para a maneira de ser mais, como é que dizer, digestível, eu fazia a parte até ao casamento, depois no casamento é que punha a aparecer logo o irmão do Dumbledore, que só aparece no fim 20 minutos para nada, punha a aparecer e ele é que explicava tudo, aquilo dos Deathly Hallows, de para que é que serviam, o que é que eram, não sei o que, e depois eles, pronto, fugiam daí e depois podiam ser apanhados, e então ia parar a mansão dos Malfoy e depois aí continuava o resto da história, porque toda aquela parte do meio, que eles vão a Godric's Hollow para visitar a campa dos pais do Harry Potter, não serve para nada, são quase apanhados, e depois eles vão até à casa da Luna, ou do pai da Luna, e ele conta-lhes a história, mas também não serve para nada. Tudo aquilo devia ser introduzido no início dos filmes, porque eles falam dos Deathly Hallows e a gente fica, o que é que são os Deathly Hallows? Vamos já saber disto. E não, aquilo está lá enrolado pelo meio do enredo todo, está aquilo, mas aquilo nem sequer é como o anel, não sei, os anéis, lá existe um anel, vocês têm, este anel é muito poderoso. Não, aquilo é assim do estilo chutado, eles estão ali a falar das varinhas e de repente parece que a varinha está ligada a outros objetos, não sei o quê, No fim, a pedra não serve absolutamente para nada, sinceramente, é só para ele pegar naquilo e ver os pais e ver os familiares todos à volta dele antes dele morrer. Sinceramente, não gostei da maneira como tinham feito os filmes e depois de ler o livro ainda gostei menos da maneira como estava feito. Depois de ler o livro eu disse, isto devia ter sido editado de outra maneira para ser mais estível, para ser mais compreensível. Isto é o que eu faria em relação aos filmes. Se eu quisesse mesmo fazer uma coisa boa daquilo tudo, principalmente do último arco da história, era mudar completamente aquela história toda. Primeiro que tudo, a história central daquilo tudo tinha que se basear nos 3 objetos. Eles são 3 heróis, são 3, a Hermione, o Harry e o Weasley. Eles, os 3, são 3 personagens, existem 3 objetos. E há uma parte mesmo no livro que eles dizem, então que objetos que vocês queriam? E eles dizem cada um uma coisa diferente. E eu disse, isto é que devia ser interessante. Cada um deles ia apanhar um dos objetos. Eles estavam perdidos no universo mágico, saíam de Londres, saíam de Inglaterra, porque estão sempre lá perdidos. Eles falam da Bielorrússia, eles falam da Roménia, eles falam de lá de sítios, não vão lá nenhum, nunca vão lá nenhum. Eu, por mim, fazia isso, fazia essa epopeia de que eles tinham que ir à procura desses objetos. Porque eles próprios dizem, o Dumbledore mandou-nos cá para fora, não nos disse o que era para fazer, nós temos que andar a descobrir as coisas umas atrás das outras. Mandava-os a descobrir os objetos e os objetos é que eram depois encontrados por cada um tinha que passar uma prova e ficar com um objeto. O Harry Potter já tinha um manto, mas pronto, eles podiam arranjar um subterfúgio qualquer que ou o manto desaparecia, ou o manto ele passava para outra pessoa, ou era roubado, qualquer coisa para dizerem que cada um ficava com um objeto e depois os três iam contra o Voldemort. Pronto, aí é que era interessante os três amigos juntarem-se todos contra uma força diabólica que seria o Voldemort. Outra coisa que também não está explicada nos livros, e eu esperava que estivesse, é de onde é que vêm os Horcruxes. E isto eu acho que também fazia mais. Porque é assim, supostamente, há alguns que a gente já sabe que é o diário do Voldemort antes de ser Voldemort, o anel dele, pronto, há assim objetos especiais. Mas depois os outros Horcruxes são objetos que pertencem às casas de Hogwarts. Uma é a tiara do Ravenclaw, outra é uma taça que é do Hufflepuff. Mas eles não explicam porque é que ele fez isso, porque é que ele meteu aquilo em cada uma das casas. E supostamente eram objetos importantes, objetos mistério, objetos perdidos. E a gente fica assim, mas espera aí, ele era do Slytherin e não gostava daquilo, não gostava de Hogwarts, não gostava daquilo, e andou a ir buscar objetos que estavam perdidos, supostamente, e ele nem sabe como é que ele encontrou aquilo, e depois conseguiu fazer lá o Hogwarts daquela coisa. Isso não faz sentido nenhum, estilo, estavam escondidos em coisas que ninguém ia procurar, ou havia uma razão para ele estar ligado às casas, do estilo dele criar a força de cada 4 casas ligadas a ele. E então ele fazia isso. E pronto, dava ali um subterfúgio de que eles tinham que, lá está, ainda expandindo mais a história, e tinham que buscar uma pessoa de cada uma das casas. Neste caso, por exemplo, a Luna é da Ravenclaw, há um que é do Hufflepuff, eu não sei se é um Longbottom ou um deles, iam falar. E pronto, essas personagens todas ajudavam-nos nas quests deles a apanhar os objetos, e por cada objeto cada boss que encontravam, cada vilão mais pequeno que eles conseguissem derrotar, não ganhavam só objetos, como ganhavam a arma, neste caso, a arma ou os objetos. Seguindo aquela dinâmica um bocado de dinâmica de videojogo, mas do estilo, mantém-nos interessados na história de cada um e na história geral do universo do Harry Potter. E depois combinava aquilo tudo no final para... Olha, aqui está. A última batalha, então, no livro está um bocadinho melhor, porque eles lutam no salão e tal, lá pelo meio, lá por lá uns saltos e não sei o que mais.
Mas eles que fizeram no filme, eles lutaram cá fora, em espaço aberto, e depois andam para ali, assim, estilo, com umas coisas que não fez sentido nenhum. Foi muito mal dirigido esse tipo desse combate, podiam ter feito uma coisa muito melhor. No livro ao menos era mais rápido, o estilo era ali, que lutavam e acabava ali e prontos. E por isso é que eu até hoje, e depois de ler J.K. Rowling, porque nota-se que ela cria ali umas falhas na sua narrativa que cada vez são tão mais, especialmente quando ela agora escreveu o Fantastic Beasts e depois o Fantastic Beasts 2, nota-se que ela não consegue pegar numa coisa e fluir com ela, ela vai buscando elementos e vai metendo lá. No filme há uma coisa engraçada, é que ela criou os elfos, e os elfos domésticos depois ajudam na batalha final, isso também é fixe, e vem os centauros, isso também era muito fixe, e isso foi cortado do filme e eu achei isso mal, achei que isso devia lá estar. Porque ainda por cima, os elfos domésticos são vistos quase como a ajuda da casa, sabem? Sabem como antigamente eram vistos os escravos nos Estados Unidos, no Sul, percebes? Eles são um bocado assim, e aquilo a gente fica um bocado... isto não me cheira assim também. Depois no fim eles participarem na batalha e terem... E lá está, o Harry Potter liberta-os, por assim dizer, eles lutam ao lado do Harry Potter, davam uma maior consistência, homogeneidade ao universo, todos eles estarem a lutar contra o Voldemort. Eu, depois de ter lido o livro e depois ainda fui ver os filmes outra vez, que por acaso foi na altura, calhou perfeitamente que eu acabei de ler o livro e eles deram os dois, e eu fiquei mesmo a ver, isto está mesmo... Na altura, quando a gente não conhece, a gente vê e pronto, isso serve. Mas depois quando a gente começa a aprofundar mais a história e o universo, aquilo fica mal, aquilo ficou mal. A maneira como eles acabaram a história do Harry Potter ficou mal. Porque ainda por cima no livro há uma série de coisas diferentes. Por exemplo, ele no livro mata a coruja. Ele tenta, para se safar dos maus, ele manda um raio para a moto, ou para o sidecar da moto e explode com o passo. Quando eu li isto, eu disse, como é que ela escreveu isto aqui? Isto não é possível, ela está louca, ela aperta a balhos cair assim. E ela então mudaram que não, ela tenta proteger o Harry Potter e depois leva um tiro e cai. A morte também do olho maluco, ou olho louco, também é assim do estilo do nada, também é uma coisa, ele olha, desapareceu. E a gente não sabe mais nada deles, não há uma morte, não há um funeral. Portanto, era mais interessante terem feito o funeral dele e daí eles encontrarem-se todos, porque qual é o propósito de fazer um casamento quando estás a tentar esconder um fugitivo? Vamos chamar toda a gente aqui para cá, milhares e milhões, centenas de pessoas aqui para casa para ter este esconder. Depois dizem que fizeram um feitiço para lhe mudar a cara e não sei o quê, que é uma pessoa familiar de longe, o que não cola ali. Se fosse o funeral deles, tinham as pessoas lá, toda a gente falava o que é que iam fazer, olha como é que vamos fazer, porque nós agora já sabemos que os guardadores da morte andam aí, pronto, era mais interessante e tinha mais sustentabilidade. E ela não, diz, vamos fazer um casamento. Depois há outra coisa que no fim, que é, o Harry Potter no filme, ele parte a varinha e mandava, a gente fica, não partinha, a varinha da morte era assim, e no livro não, ele devolve a varinha, não ao Dumbledore, mas há uma imagem dele, não sei o quê. Faz mais sentido, fazia mais sentido os objetos terem mais importância, fazia mais sentido eles fazerem uma viagem para comatar aquilo tudo, que só andarem ali num enrolance que andam de tenda em tenda ali a fugir. A gente quer ver mais qualquer coisa para nos agarrar aos personagens e isso não existe. Por isso, pronto, isto é a minha opinião. Eu teria mudado o Harry Potter do princípio e meio. Não o princípio e meio, mas o fim devia ter mudado bastante. Por isso é que agora toda a gente está à espera que ela escreva novos livros do Harry Potter para, de certa maneira, comatar estas falhas ou estas flutuações nas personagens por aí fora. Se gostaram do vídeo, por favor, façam um like e subscrevam. Se não gostaram, escrevam nos comentários o que é que não gostaram, o que é que achavam que podia ser melhor ou diferente, ou se está tudo bem assim, e façam um like se quiserem. E não se esqueçam de ligar as notificações do vosso e-mail para terem um inbox, para você inbox. Até à próxima, pessoal. Aquilo foi tão mal feitinho.